Fala galera, aqui é Viver Dividendos, hoje é dia 20 de abril de 2020, nós estamos falando aqui, 20 do 20, né? Estamos falando aqui da Alemanha. O vídeo hoje é da série Imigração. Eu vou mostrar para vocês aqui, é um vídeo um pouco longo, eu vou mostrar para vocês aqui como que a Alemanha está se preparando, né, para retomar as atividades aqui pós-coronavírus, né, pós-vírus chinês, né. Eu até, inclusive, não vou nem monetizar esse vídeo, né? Porque o Google tá bem complicado para lidar com esse assunto, né? Então já vou desmonetizar para não ter dor de cabeça com a galera do Google. Bom, o que nós temos antes da gente começar a falar, né? Na verdade, vou me apresentar. Esse rapaz de máscara aqui, é o Viver Dividendos. Tem esse blog aqui, como vocês estão vendo, o próprio Trump aí, ó, com essa máscara da 3M. Essa empresa é uma empresa listada na Bolsa Americana, na Bolsa de Valores. E é a maior fabricante de máscara, né, do planeta. Você imagina o lucro da empresa. Agora você imagina você sendo sócio da 3M, né, sendo um dos donos da 3M. Então eu explico para você como que faz para você ser sócio da 3M sem precisar de sair do seu computador aí. Então você consegue operar isso tudo remotamente. E detalhe, você não precisa de ser milionário para isso não. Não vai pensando que você precisa de ter rios e rios de dinheiro não. Então eu explico como investir na Bolsa Americana, como abrir conta na corretora, mandar o dinheiro para lá, escolher as empresas. Tem bastante material sobre esse assunto aqui no blog, a parte de imposto, tributária, enfim, tem bastante coisa. A gente fala um pouquinho também de empreendedorismo, tem uma série aqui que eu trato o meu dia a dia do meu negócio. Até de produtividade a gente fala, por exemplo, fizemos o último vídeo aqui, ó, 2 erros que as pessoas cometem utilizando o Evernote. Se você usa o Evernote, tem que assistir esse vídeo. E uma vez por mês eu faço um post igual esse daqui que eu acabei de clicar, que é um post de finanças, no qual eu abro ali literalmente a minha caixa preta, né? Mostro ali para vocês ali tudo que eu recebi e tudo que eu gastei no mês, né? E por conta disso, dessa, vamos dizer assim, exposição dos dados, eu acabo utilizando a máscara por conta de privacidade, questão mais principalmente também questão de segurança, né? Afinal, o Brasil é um país muito seguro. E por conta disso, eu já até pensei algumas vezes em retirar a máscara, mas o pessoal briga comigo, fala, não, você é muito feio, fica de máscara mesmo que vai ser menos traumático pra gente. Bom, galera, vamos ao nosso assunto principal sem mais delongas. Postei no meu Twitter que a Alemanha está se preparando, essas aqui são as medidas aqui para eles retomarem as atividades. Eu quero comentar um pouco dessas medidas, né, que a gente pode tirar de lição aqui da Alemanha, né, algumas coisas ali que eles estão fazendo que eu acho legal, outras algumas burradas que eles já fizeram, que a gente também acabou fazendo, mas a gente vai aprendendo aí no dia a dia, né? Mas, enfim, eles estão preparando para retomar a economia aqui novamente. Acho que a gente pode retirar algumas lições legais aqui. Inclusive, você não me segue lá no Twitter, me segue lá, ó, Vê Dividendos, bate lá no seu Twitter lá. Eu sou bastante ativo no Twitter, tem bastante coisa lá, material lá na minha timeline. Há um tempo atrás, tem bastante coisa pra gente falar, né? Que tem muita abinha aberta aqui, né? Há um tempo atrás eu fiz esse post aqui, lá no comecinho, na verdade final de março, né? Não chegou a ser nem começo de abril. Mas no finalzinho de março, lá quando tava começando a quarentena, eu fiz esse post aqui do pior momento da minha empresa. Eu narrei aí os impactos, né, dessa quarentena, né? A crise que poderia vir a partir disso, né? Eu que tenho um negócio que é ligado ao pequeno varejo, não que isso iria afetar a minha empresa diretamente, mas iria afetar os meus clientes. E afetando os meus clientes, acaba me afetando a longo prazo, né? Então, eu estava muito preocupado com isso. E, por conta disso, a gente acabou até demitindo alguns funcionários, reduzimos nossas operações pela metade. Enfim, eu falo um pouco dessas questões ali no vídeo. E estamos tentando aí contornar um pouco toda essa situação aí criada por esses governos aí, com essa medida da quarentena. Mas você deve estar assim, ué, mas o cara tá reclamando da quarentena? Sim, é isso mesmo, eu vou explicar para você aí que é a favor da quarentena, principalmente, assiste esse vídeo com calma, com a mente aberta. Eu vou trazer algumas matérias aqui, algumas coisas aqui, que são um pouco fora ali do que você tá ouvindo aí na Globo News aí da vida aí que você fica assistindo. A galera que me acompanha já há mais tempo sabe como eu penso, já tá meio que familiarizada com o tema, porque o que a mídia tem feito com o pessoal é um papel de engana-trouxa, né? Só que alguns caem, outros já viram a balela que é. E eu venho falando desse problema aí do coronavírus, esse negócio de quarentena não é a melhor solução, não é de agora, de março, não. Desde o começo, acho que final de fevereiro eu já estava batendo nessa tecla aí. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Eu comentei, eu fiz até um outro Twitter hoje ainda, se não me engano, ou foi ontem, não me lembro. Foi ontem, na verdade, né? Nós já estamos aqui no dia 20, lá foi dia 19 no Brasil.
Mas eu tenho até um vídeo aí com Desmistificando FI, que é um parceiro nosso aqui do blog também. Se eu não me engano, eu acho que é esse vídeo aqui, rapaz. Tá aqui, investir aqui, ó, setores de FI com oportunidades para investir. Rapaz, cliquei sem querer nisso aqui. Entra nesse vídeo aqui, tô fazendo um bate-papo lá com o Rodrigo, Desmistificando FI. É um dos melhores analistas aí de FI no mercado hoje. Então, se você tem FI ou pretende investir em FI, quem não conhece FI é fundo de investimento imobiliário, você compra um ativo na bolsa e recebe aluguel daquilo por mês. E a gente bate um papo lá dos impactos, né, dessa crise, né? E a gente lá no vídeo, a gente comenta bastante coisa, então vale a pena você dar uma olhada. E aí eu até postei pro Desmistificando FI, que tinha saído uma reportagem de Financial Times, se não me engano foi na sexta que saiu essa reportagem, com cerca de 30 mil shoppings que já haviam publicado resultados lá nos Estados Unidos. 30 mil shoppings já publicaram resultado de recebimento de aluguel. E pasme, meu amigo, cerca de 30% a 50% só que conseguiu receber esses aluguéis, né? Então a taxa de recebimento ficou entre 30% e 50%. No melhor cenário, receberam metade do que tinha para receber. Só para você ter uma ideia, cara. Para um shopping receber 10% a menos do que 100% do que ele deveria receber já é uma situação muito complicada para ele. Então a taxa de ocupação em varejo tem que ser muito alta. Você imagina na situação que está hoje, né? Com tudo fechado, o pessoal recebendo aí, na melhor das hipóteses, metade dos aluguéis, né? A maioria está nos 30%. Então a coisa é uma crise assim sem precedentes, cara. Muito pior do que a de 2008. Isso aí já bateu. Já a crise de 2008 já virou farelo perto dela. E eu avisei isso antes, né? Você imagina o tanto de gente que não vai morrer por conta dessa crise. Que vai ser muito maior a morte da crise, por conta da crise, do que por conta do próprio vírus em si. Enfim, medidas muito complicadas aí feitas pelos governos. Mas só para você ter uma ideia, a crise de 2008 foi uma crise grande, mas o dinheiro sumiu, né? Deu uma crise de liquidez, né? Simplesmente parecia que o dinheiro de um dia para o outro desapareceu, não tinha mais dinheiro. Mas a vida continuava funcionando, né? Você continuava trabalhando, né? Sua vida continuava rodando. E essa crise que eles criaram simplesmente parou tudo. Então você não tem produção de riqueza, você não tem geração de renda. Então é uma coisa que a gente não sabe ainda os impactos disso, né? Eu estava até conversando com o Messi, que é meu sócio, né? A gente tem que esperar uns 3 meses aí para poder ver os impactos disso na nossa empresa, por exemplo. Porque eu não sei a minha empresa como está no setor entre o setor inicial e a ponta final do cliente, né? Então eu fico ali no meio ali prestando serviço para... meu negócio maior é business to business, né? Então eu presto serviço para outras empresas. Às vezes o impacto demora um pouco para chegar em mim. Eu já sabia que havia esse impacto desde antes, né? Antes de chegar no meu cliente lá, eu já estava sabendo que havia esse impacto. Mas a crise vai ser muito complicada. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da crise e comentar um pouco sobre isso tudo que está acontecendo. Bom, aqui nós temos o começo aí. Por que teve a crise, né? Por conta da quarentena, essa quarentena maluca aí que fizeram. E para começo de conversa, né? Antes de mais nada, antes da gente entrar nessa pauta, essa quarentena acabou gerando aí essa crise toda, né? E aí o pessoal foi vendo que a quarentena não resolveu o problema, né? E algumas pessoas começaram a levantar algumas dúvidas sobre isso. Primeiro, antes de mais nada, né? Só para vocês lembrarem aqui, ó. Quando eu fiz esse post aqui sobre o pior momento da minha empresa, eu fui massacrado ali. Porque as pessoas começaram a falar, não, porque você está indo contra a ciência, Viver. Você não está sendo científico na coisa, porque os cientistas falaram que vai matar não sei quantas mil pessoas, que a melhor solução é a quarentena. Você tá maluco, que não sei o quê. E aí eu fico assim, pô, se o cara vem aqui cagar a goma, né, falar que ele é científico, que ele se baseia na ciência, que não sei o quê, que eu tô dando minha opinião ali, que não sei o quê, tá, então vamos lá. Começo de conversa, né? O cara que se diz basear na ciência, né, numa ciência, ele primeiro não pode se basear no que o cientista acha. Ele tem que se basear no que é, de fato, comprovado via cientificamente. E aí você começa a se questionar, bom, se tem que ser comprovado cientificamente, como que você comprova que a quarentena funciona? Bom, vamos ver, alguém já fez quarentena?
Aí você começa a olhar, eu quero que você me apresente aí, você que se diz o cientista, né, que se baseia em informações científicas. Me fala o seguinte, aonde na história da humanidade teve o uso da quarentena para conter alguma pandemia? Aonde? Só me mostra assim, não, foi lá em 1900, bolinha, o mundo inteiro se fechou por conta, sei lá, de alguma doença tal. Não existe isso, nunca existiu essa questão de quarentena para conter qualquer epidemia, simplesmente porque isso não funciona, meu amigo. Isso é uma invenção do Partido Comunista Chinês, que criou isso agora, recentemente, essa questão de, não, vamos fechar tudo para conter o negócio. E isso não funciona. E meu medo é a mídia continuar massacrando isso aí na cabeça das pessoas e o ano que vem o pessoal querer fazer isso de novo. Eu já estou avisando. Pode ser que o ano que vem, pode ser não, com certeza o ano que vem a mídia vai começar de novo. Só que a única coisa boa é que o pessoal tá vendo que tá sendo enganado. O pessoal tá vendo que, tipo, tem alguma coisa errada nisso aí, alguém tá me enganando aí, né? Porque estão fazendo quarentena e o número de infectados e de mortos não desce. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. E aí alguns cientistas começaram a levantar essa ponta, né? O primeiro deles aí, que eu gostaria de citar aqui, é esse cientista aqui de Israel. Ele é da Agência Espacial de Israel. Ele começa a questionar a questão do lockdown. Será que ele tem algum efeito positivo, o lockdown? Então, vale a pena você dar uma lida nesse artigo aí e comprovar. Fala lá, me mostra aí. Fala, não, lá em 1900 bolinha, o mundo inteiro se fechou lá no quadradinho e a gente precisou disso para conter. Então, tipo assim, como é que você se baseia num estudo que o cara joga qualquer número numa planilha de Excel e você fecha o planeta inteiro com isso? Maluquice, cara. Eu não tô falando que o vírus não existe, eu não tô falando que o vírus não contamina, nada disso. Só tô falando que, primeiro, a mortalidade do vírus não é tão grande quanto se espera. Segundo, a contaminação dele não é assim como se espera, já está provado isso. E terceiro, meu amigo, morre muito mais gente de outras doenças e você não vê as pessoas fechando o planeta Terra. Por que ninguém fecha o planeta Terra por causa de outras doenças? Porque o número de pessoas que vão morrer por conta de você fechar o planeta vai ser muito maior. Então, quando você fecha um planeta, uma nação, enfim, um país inteiro, ou mesmo uma cidade, cara, a crise que se instaurou depois, você vê, pega 1% no número de desempregados, não sei quantos mil mortos a mais no ano, entendeu? Porque não tem saúde, porque não tem segurança, enfim, dá uma coisa toda. Agora você imagina um percentual de desempregados que vai encavalar agora por conta dessa crise, né? É aquilo que eu estava conversando com o Rodrigo, é uma crise sem precedentes, entendeu? 2008 vai ser fichinha perto dessa. 2008 a coisa era problema, tipo, o dinheiro desapareceu, mas as pessoas continuavam trabalhando. Agora não temos mais isso. Então a coisa vai ser catastrófica a nível financeiro do negócio. Então a gente pode esperar aí cenários bem ruins aí por conta disso. É óbvio também que não é o fim do mundo por conta dessa crise, vai vir uma crise financeira forte, mas vai passar, né? A gente que está na bolsa, que está investindo, sabe disso, né? Tem que aproveitar esses momentos aí com sabedoria, né? E comprar e investir, né? Bom, o que levou essa crise, né? O que criou essa quarentena? Foi esse alarmismo, né? Essa euforia, né? Esse terrorismo que a mídia ficou fazendo, né? Postando o tempo inteiro sobre questão de coronavírus. E não só aí no Brasil, né? Como aqui na Alemanha também, o governo acabou caindo nessa armadilha aí, desses caras que se dizem cientistas, mas na verdade não são nada, né? Vamos pegar um exemplo aqui para vocês, ó. Esse camarada aqui, o Átila Lamarindo, Yamarindo, sei lá como é que fala o nome desse bolsista aqui de faculdade, né? É um biólogo de youtuber, né? Ele vive de bolsa, ele não trabalha, ele vive de bolsa e fazer propaganda aí para carros que são de empresas filiadas ao Partido Comunista Chinês, né? O Partido Comunista Chinês comprou Chevrolet e ele vai lá e anuncia o carro do Partido Comunista Chinês. Bom, engraçado, né, que há um tempo atrás, lá em 2009, né, olha esse Átila de 2009, né, vamos ver o que o Átila de 2009 falava pra gente, né. Se essa gripe estivesse acontecendo na China, a coisa seria preocupante, porque eles adoram esconder problemas, como é nos Estados Unidos, a mídia tá em cima. Bom, muito bem, Átila de 2009. Será que o Átila de 2020 acompanhava o seu Twitter? Pelo visto, eu acho que não, hein? Eu acho que esse Átila de 2020 aqui, ele é muito hipócrita, né? Ele é muito hipócritazinho, esse Átila de 2020.
Porque o que o Átila de 2020 diz? Excelente entrevista à Vox com um inspetor da Organização Mundial de Saúde, que visitou Wuhan recentemente, falando sobre como a China conteve o vírus por lá. Recomendo demais. E aí você vai ver que ele fala que outras coisas completamente diferentes do que ele tinha dito lá no outro post, que a China escondeu, que não sei o que, não sei o que. Enfim, você vê como as pessoas mudam, né? É complicado. Mas são pessoas como essa, né? Porque eu lembro que quando eu fiz aquele vídeo ali, né? Acho que foi, se não me lembro, não foi no vídeo ou foi numa postagem no Twitter. Acho que foi nesse vídeo aqui. Cara, postaram esse vídeo do Átila, né? Tipo, não, porque aqui, olha, você tá falando besteira, Viver, olha o que o Átila falou, vai morrer 1 milhão de pessoas. Eu quero que aqueles retardados que postaram o vídeo do Átila, que eles voltem lá e fala, aí Viver, não falei pra você que ia morrer 1 milhão de pessoas? Cadê 1 milhão de pessoas? Porque você pega pelo número, cara. Como é que vai morrer 1 milhão de pessoas no Brasil? De acordo com o Átila, né, em abril, se a gente fizesse a quarentena bem feita, né, ia morrer 1 milhão. Se a gente fizesse bem feita. Então, tipo assim, o cara foi muito irresponsável. E aí a pessoa se aterrorizou com aquilo, né? O cara já tem a mente fraca, né? Aí a mídia fica, mais um contaminado, mais um não sei o quê, morreu mais um coronavírus. Parecia uma final de Copa, né? Ele soltava até fogos quando morria alguém. Aí o cara já tem a mente fraca, acaba caindo nessas parrelas aí desse Átila Yamarino. E aí, meu amigo, saíram postando isso aí, me atacaram com o vídeo do cara. E o cara só falando bobrinhas no vídeo, só falando bobrinhas no vídeo. Você quer ver alguma coisa? Aqui, ó, vamos lá. Vou pegar esse site aqui. Ó, projeção de estudo para milhões de mortos pode ter errado. Bom, que estudo é esse? É o estudo do Átila, é o estudo que o Átila usou. É o estudo que o Átila usou para fazer as suas projeções. Quer dizer, ele se projetou num estudo que estava errado. O estudo imaginava morrer 2 milhões e 200 pessoas nos Estados Unidos e 500 mil no Reino Unido. Olha só que coisa. Aí depois ele falou que não, vai morrer só 20 mil. Quer dizer, de 500 mil cai para 20 mil. Mas, cara, nem o Datafolha, na época da eleição, conseguia errar tão alto assim, cara. Você pegava lá o Datafolha, tinha 5%, 10%, 15% de erro, que fosse 50% de erro no Datafolha, cara. Que é uma bosta, eu não confio naquilo. Mas nem o Datafolha conseguia ser tão ruim quanto esses cientistas aqui. Tinha que fechar, meu amigo. Chegar nessa faculdade aqui, fechar a faculdade. Não estão fechando essa merda aí, porque só tem bosta nessa faculdade. Esse Neil Ferguson aí, esse cara tinha que ser preso, condenado. Assim como o Átila, né? Assim como o Átila, por espalhar terrorismo, né, na população, né? Porque muita gente se baseou no vídeo dele, entendeu? E aqui na Alemanha teve a mesma coisa. Eu vou mostrar pra vocês ali no post a mesma coisa aqui na Alemanha. Fizeram o mesmo terrorismo. Parece que foi orquestrada a coisa, porque você vê que no mundo inteiro foi muito parecido o negócio. Começa a ligar os pontos aí, você vai... Deixa vocês ligarem, né? Bom, a gente tem um vídeo aqui que mostra o que a Suécia tá fazendo diferente do resto do mundo. Você começa a ver que tava todo mundo se fechando, né? Vamos fechar. E você vê que alguns países, né? Você vê Suécia, você vê aí, por exemplo, o Japão, você tem a Coreia, Taiwan. Eles não estavam indo por essa linha. A Suécia continua aberta. Inclusive, aqui, por exemplo, vou pegar aqui do lado aqui, ó, a Holanda, cara. Eu tava com meu vizinho aqui, o Joffrey aqui, o meu gerente comercial. A gente foi na Holanda, cara, tava tudo funcionando lá perfeito. Enquanto isso, tava o resto tudo fechado. E a Holanda tava rodando o comércio normal, entendeu? Então a Holanda também não fechou. Mas vamos lá. Sabe o que vai acontecer? A Suécia vai sair na frente, cara. A Suécia vai sair na frente de todo o resto aqui da Europa. Porque eles não pararam. Eles continuaram gerando produção de riqueza, continuaram a vida normal. Enquanto a economia aqui na Alemanha já tava meio ruim, a Suécia vai continuar deslanchando aí, meu amigo. Nessas horas aí, você vê que às vezes as cartas são redistribuídas, né? Depois vocês dão uma olhada nesse vídeo aqui, recomendo. Não vou tocar aqui não, senão vai acabar agarrando aqui o nosso vídeo. Bom, você começa a ver que vários outros cientistas, né, várias outras pessoas influentes aí na área estão começando a levantar umas dúvidas, né, sobre lockdown, coronavírus. Salva vidas ou maluquice, né, vamos dizer assim, né? Então é uma coisa um pouco preocupante, né? Você começa a analisar e pensar, esse site aqui tá meio ruim para carregar, vamos fechar ele aqui. Bom, o que eu recomendo vocês fazerem?
Tem um Twitter do Osmar Terra, cara, ele desde o começo, muito antes de eu até começar a falar aqui, o Osmar Terra já estava batendo nessa tecla aí do coronavírus. E aí eu comecei a ver, ler algumas matérias de forma bem interessantes lá no Twitter dele, e realmente vale a pena. Um exemplo clássico é esse aqui, ó. Tá lá o gráfico da Itália lá que eles falaram que ia morrer gente se não fizesse. Aqui começou a quarentena, ó. Aqui começou a quarentena, ó. Olha lá. Você vê que aconteceu aquela redução, né, do número de infectados. Porque você para pensar, se o vírus fica 15 dias fora, né, sobrevive 15 dias fora, né, bom, como que a Itália tá lá quase 30 dias lá, né, sei lá, 45 dias agora, nem sei quanto tempo tá a Itália, de quarentena, né, se ele fica 15 dias fora, teoricamente, sei lá, no 16º, no máximo aí no 19º dia, era para esse número de infectados começar a cair. Você concorda comigo? Se o vírus só sobrevive 15 dias fora, teria que ter caído o número de infectados depois de 15 dias. E não é isso que aconteceu. Você vê que a doença, a epidemia continuou seguindo o rumo normal dela. A curva e caiu aqui não foi por conta da quarentena, meu amigo. É igual no Brasil, o pessoal já está falando, não, vai cair por causa da quarentena. Porque... Mas não é, cara, porque você vai ver quantos dias já está em quarentena lá e mesmo assim o vírus continua seguindo o seu rumo normal, né? Que é o que ele cita aqui, né? Ele está batendo nessa tecla já há muito tempo, né? Há muito tempo. Com o aumento de mortes, gostaria de ver alguma Europa com redução no número de casos com a quarentena. Não tem. Pode procurar aqui. Vários países fizeram quarentena aqui na Europa. Pode procurar. Vê se acha algum país lá que fez a quarentena e reduziu o número de infectados, entendeu? Sem confundir com o pico da curva de todas as epidemias. Isso aqui é o pico da curva mesmo. Isso aqui é a situação normal que vai acontecer lá mesmo, entendeu? Então, assim, é aquela coisa que eu falei com vocês. Se vive 15 dias fora, então como é que depois do 15º era para ter caído o número de infectados, correto? E não é isso que a gente vê acontecendo aí na prática, né? Aí a gente vê aqui esse Alexandre, bom, sei lá quem que é esse usuário aí, né? Bom, como previmos, conteúdo do Covid já chegou ao pico nos Estados Unidos e Europa. Começa a diminuir no mundo inteiro por causa do isolamento social. Aí é o que eu falei com vocês que eles vão fazer, né? É por causa do isolamento social. Ai, meu Deus. Aí, sabe o que vai acontecer? Eles vão falar que o pico está caindo por causa do isolamento social, que não é verdade. Aqui na Europa é prova disso. A Itália é prova disso. Me mostra lá na Itália lá. E o rapaz aqui, muito bem observado, ele até mostra. O Japão tem 126 milhões de habitantes, sem quarentena, e com a Itália com 60 milhões de habitantes há 35 dias em quarentena. Bom, como é que ele explica isso? Olha o Japão, 98 mortos. Olha a Itália, 19 mil mortos. Então, não tem nada a ver o número a quarentena com o resultado disso. E detalhe, escuta o que eu estou te falando. Primeiro passo, eles vão falar que a redução foi por causa da quarentena, ou isolamento social, enfim. Segundo ponto, a crise econômica vai ser por culpa do Bolsonaro. Escreve o que eu estou te falando. Eles vão começar a bater, não, porque o governo federal não fez ajuda, o governo federal não fez isso, não fez aquilo. Sendo que você vê o esforço que o governo federal está fazendo, sem poder ajudar, porque a situação financeira do país é complicada. O governo federal está fazendo mágica ali para poder contornar a situação. E eles, mesmo que o governo não fizesse nada, eles iriam falar que a culpa é do governo. E o governo fazendo do mesmo jeito, eles vão jogar a culpa em cima do Bolsonaro de qualquer jeito. Pode esperar que é a próxima etapa do discurso deles, entendeu? Bom, aqui um outro Twitter do Osmar Terra muito bom também, que aqui ele mostra como prevíamos o contágio do Covid-19 já chegou no pico nos Estados Unidos e na Europa, começa a diminuir no mundo inteiro. Está se cumprindo a curva natural das viroses, independente das quarentenas. É possível termos chegado no pico também no Brasil. Mortalidade mais baixa tem a ver com a temperatura. Então, olha só, esse estudo aqui é muito bom, porque ele mostra pra gente aqui, aqui os Estados Unidos, está começando a dar uma queda aqui no gráfico deles, que é coisas que a Itália e a Espanha já estão sentindo já um pouco mais antes, né, porque o pico lá foi um pouco antes, mas isso é um bom sinal de que as coisas nos Estados Unidos podem retomar aí, talvez, no começo de maio aí, talvez, quem sabe aí, no meado de maio eles retomem tudo lá.
E o Brasil está indo para o mesmo caminho. Você vê que o impacto aqui no Brasil foi muito pequeno comparado aos outros países. Não precisava nem fazer essa quarentena maluca que fizeram no Brasil. Cara, aqui no meio do olho do furacão, tá em vários países com altos índices de infecção. E a Suécia não fez quarentena e a vida deles seguiu normal. Imunizou a população toda que precisou de ser imunizada. E a vida seguiu. Eu postei isso no vídeo anterior lá. Falei da estratégia de Israel, que para mim era a melhor estratégia. Isola lá os idosos e tal. E a galera que é jovem vai imunizar as crianças, vai imunizar os jovens. Eles não vão morrer por causa do coronavírus. Por que tem gente batendo de carro e fala que é coronavírus. O cara parece com 3 tiros no peito lá e tipo, não sei qual é o calibre que matou o cara. Então bota na culpa do calibre do coronavírus 19. Então é mais ou menos por aí. Aqui tem uns dados aqui do governo federal que vale a gente observar, olha lá. É o que eu falei, dimensionar o negócio de uma tal forma que, olha lá o número de mortos por milhões de habitantes. Olha o Brasil como é que tá. Baixíssimo, cara, baixíssimo. Então, assim, complicadíssima essa situação, meu amigo. Vamos trazer mais dados aqui, ó. Taxa de mortalidade. Aí o cara deve falar assim, não, mas coronavírus vai matar muita gente. Cara, coronavírus mata menos do que a dengue, velho. Olha só, cara, a taxa de mortalidade da dengue. Cadê aqueles números do Átila? Cadê os números do Átila de 1 milhão de mortos? Que ele falou que ia ter no Brasil, agora em abril. Que não ia ter como enterrar as pessoas. Isso aí, ó, 2 coisas. Uma, quando você pega um cara desse aí, a primeira coisa que você tem que fazer é desinscrever do canal do cara. Você ainda segue o Átila. Eu costumo brincar com o pessoal lá, brincar não, né? Às vezes eu chego uns caras lá falando, não, isso aqui, você mostra a realidade pro cara, mas o cara continua, mas o cara não quer aceitar aquilo, o cara continua seguindo o maluco. Sabe qual é o nome disso? Corno manso. É aquele cara que é chifrado, que é traído, e ele continua lá ainda com a mulher. Fala, não, tadinha, né? Não tem culpa, né? A carne é maior. Então, tipo assim, você que segue um cara desse, um esparrela desse, meu amigo, não tem o que falar. É igual o anão de bandana. O anão de bandana começou a vacilar comigo, meu amigo. A primeira coisa que eu fiz foi desinscrever do canal dele. Eu não sou corno manso, cara. Tipo, rompi a relação, acabou, não tem mais, não quer saber mais do cara. Mesma coisa esse Átila. Você às vezes pode seguir o cara, vai lá e desinscreve do canal dessa ratazana gigante. Então, olha aí, o varíola mata muito mais gente do que o coronavírus. E você não vê o Brasil parando por causa disso. Onde que você viu o Brasil parando? Não, mas quando a vez vai morrer, você não pensa nas mortes das pessoas, sei o quê. O hipócrita, você que disse isso, o hipócrita, onde você estava quando a varíola matava os outros? Onde você estava quando a SARS matava os outros? Estava em casa, né? Não estava em casa, você estava andando na rua, entendeu? Você estava lá onde a poliomielite matava as pessoas, entendeu? Difteria, cadê o hipócrita? Então, cara, cai fora, mano. Esses caras aí, pra mim, pelo amor de Deus, mano. Esses caras aí tem que levar uma sova de tapa na cara pra aprender. Não, mas o Viver, e o contágio? Vai superlotar os hospitais, que não sei o quê. Tem uma tag no Twitter, né? Film Your Hospital. Assim, entra nessa tag que você vai ver que os hospitais estão vazios. Aquela história de que, não, mas vai ter superlotação. Você vai nos hospitais e não tem ninguém lá. Não tem ninguém. Porque esse vírus mesmo que ele contamina, meu amigo. O número de pessoas que são afetadas ali por ele gravemente é muito baixo, entendeu? E a taxa de contaminação dele é muito mais baixa do que outras doenças, ó. Covid-19. Olha o sarampo aqui, ó. Eu não vi você fechando o Brasil porque vai infectar todo mundo de sarampo. Não vi você fazendo isso aí por conta da varíola, da poliomielite. Eu não vi você fazendo isso. A dengue, por exemplo, infecta mais, contamina mais do que o Covid-19. Nem por isso que a gente parou o Brasil. É isso que eu tô querendo dizer. Eu não tô falando que não tem que ser combatido. Tem que ser combatido. Mas a medida que eles usaram não funciona, cara. Meu Deus, qual a dificuldade que tem do cara entender? Como é que você vai aplicar? Igual o cara falou assim, mas você não dá pra saber se a quarentena funciona ou não. Você não dá pra saber qual é o melhor... Não é isso que eles falam, né? Falaram assim, não dá pra saber qual é o melhor método. Peguei assim, beleza, não dá pra você saber qual é o melhor método, mas pelo menos dá pra você saber o método que não funciona. Que é a quarentena. Isso aí já dá pra saber. Isso aí a gente já tá claro. Porque, primeiro, nunca ninguém utilizou essa meleca. Segundo, isso aí é invenção do Partido Comunista Chinês. Terceiro, os países que tentaram implantar isso agora não deram resultado. Basta você olhar a Itália, o gráfico da Itália que eu acabei de mostrar agora há pouco. Itália, da Espanha, da França, todos eles continuam subindo. Da Alemanha aqui, todos eles continuam subindo, mesmo com a quarentena. Então, beleza, não dá pra você saber o que funciona, mas também já dá pra você saber o que não funciona, que é a quarentena. Se você conseguir entender isso, a quarentena não funciona, não é essa medida.
Não é essa medida. Já ganhei o vídeo, pelo menos, né? Se o cara conseguir entender isso. Agora também, se não entendeu, meu amigo, vai comer capim, porque, pelo amor de Deus. Bom, aqui o outro artigo interessante, está até em português. Por que o lockdown da Alemanha está errado e a Suécia está fazendo muito melhor? O declínio de novos casos no coronavírus não tem relação com o bloqueio, mas com o curso natural da epidemia, afirma Stefan Robin, professor da Universidade de Hannover. Algumas pessoas já estão se levantando aqui na Alemanha. Porque, meu amigo, aqui na Alemanha foi muito parecido com o que foi no Brasil. Só que o nome do Átila aqui se chamava Instituto Robert Koch. Não sei como é que pronuncia isso aqui em alemão. Mas esse camarada, ó, essa senhora aqui é a dona Angela Merkel. Comunistinha, né? Mas ela não queria fechar a Alemanha no começo. A Itália já tinha feito lockdown, a França já tinha feito lockdown e as coisas aqui estavam beleza. Tanto é que quando o Joffrey veio aqui para a Alemanha, que coincidiu do Joffrey, coitado, ele estava marcado com a viagem, já tinha comprado a viagem desde o ano passado, né? Aí o Joffrey tinha comprado a viagem e não tinha como desmarcar, né? A empresa aérea falou com ele, porque foi no começo ali do surto aqui na Europa. Falou, não tem como você desmarcar, que você tem que ir, que não sei o quê. Aí beleza, ele já estava comprado, ia perder a passagem, ele veio. Eu peguei e falei, cara, pode vir, porra, aqui na Alemanha tá tudo funcionando perfeito. Não tinha dado problema nenhum. Tava tudo tranquilo, tudo beleza. Tipo assim, a Itália estava fechada, a França estava fechada já, mas aqui eles estavam tocando o barco normal. E ela não queria que fechasse. Mas ela não queria, não é porque ela estava preocupada com a economia, não, meu amigo. É que ela estava com medo do pessoal começar a fechar fronteiras. Sabe como é que é globalista, né, meu amigo? Ele não tá nem aí para a população. Ele está preocupado com o projeto de poder dele. Então ela viu que esse paradigma de fronteiras abertas não foi muito bom com o coronavírus. Então foi meio que um tiro no pé. Ela queria impedir isso de qualquer jeito, mas a pressão foi muito grande em cima dela, né? Então, enfim, acabou que... O que aconteceu? Veio esse camarada aqui desse instituto, esse Robert aqui, e publicou lá uma situação, quer ver? Não sei se eu vou conseguir achar aqui o número de mortos, né? Mas ele falou que, vejamos os primeiros casos, tem uma parte aqui que ele fala que esses caras publicaram lá que a Alemanha ia morrer não sei quantas mil pessoas, acho que era aqui, achei. Ó, em 20 de março, quando o vírus estava contido na China e na Coreia do Sul, sem mortalidades, vou pegar a caneta aqui, né? Sem mortalidades consideravelmente inferiores a 0,0001% da população. Quer dizer, como é que você vai fechar um país por conta de morreu 0,0001% da população? Tipo, morre de doença muito mais do que isso. Aquele instituto lá do Robert apresentou cenários que previam pelo menos 300 mil mortes alemãs. Aí, meu amigo, é aquele cientista que vive de bolsa. É aquele cientista que vive de bolsa, ele chegou lá para Angela Merkel e falou, não, vai morrer 300 mil alemães, você tem que fechar isso aí, não sei o quê. Lembrou o Homburg. Esse daqui já é o cara mais sensato, né? É o cara que falou, cara, estamos fazendo errado, não é esse o caminho. 3 dias mais tarde, o governo decidiu iniciar o lockdown. E aí começou a desandar a coisa aqui na Alemanha. Aí fecharam os negócios tudo. A crise vai ser estupenda, meu amigo. Até agora, entretanto, cerca de 3 mil pessoas diagnosticadas com o coronavírus morreram na Alemanha. Na época do artigo, né? Então, vamos lá, vamos pegar aqui só pra gente ter uma ideia, né, cara? Olha só, o cara falou que ia morrer 300 mil pessoas, cara. 300 mil pessoas aqui na Alemanha. Morreu no mundo inteiro até agora 165 mil pessoas. E eu já falei, eu não confio nesses números de mortos. Pra mim, eu acho que é bem menos. Porque é o que eu falei, o cara chega com 10 tiros lá, bota no calibre 19, Covid-19. Morreu 165 mil pessoas. Tipo assim, é igual o caso do Átila lá no Brasil, ó, 4.600, ó. Tinha morrido 3 mil naquele artigo, aumentou 1.000 e pouco. Mas, cara, para 300 mil é um erro absurdo, é um erro monstruoso. Como é que o cara fecha o país? Né? Com certeza, se morresse 300 mil, aí tudo bem, vamos fechar, beleza, né? Mas, cara, 4 mil mortos, desses 4 mil, a maioria idoso, já em estado com outras comorbidades, né? O cara já tinha lá um problema respiratório, alguma outra coisa. E detalhe, né? Tem umas estatísticas aí no Brasil que o número de pessoas que morreram por conta de problema respiratório é menor do que, desse ano, menor do que no ano passado. Ou seja, as gripes do ano passado mataram mais gente do que esse ano, do que o coronavírus. Dá pra entender isso? Doideira, né, cara? Mas enfim,
Aí, o gigantesco erro de previsão do Robert, segundo o Rombo, nada tem a ver com o lockdown, uma vez que seus efeitos só serão visíveis na taxa de mortalidade em meados de abril. Ou seja, tipo, foi igual o Átila, cara. O cara errou muito, muito, muito. Bom, a Alemanha queria evitar sobrecarregar os hospitais dia 28 de março. A chanceler Angela Merkel prometeu que seu pronunciamento que o lockdown poderia terminar assim que o tempo de duplicação, ou seja, que os novos casos registrados duplicassem, fosse superior a 10 dias. Enfim, aí ele vai falando algumas outras coisas lá. Mas enfim, o que eu queria dizer aqui? Que tem algumas pessoas aqui que estão se levantando e começando a ver que não é o caminho certo. Para Homburg, que é o cientista que estava falando que a Alemanha errou, países como Suécia, Coreia do Sul, Taiwan agiram sensatamente ao não aplicar o lockdown. Os virologistas, aqui que é o parada, isso aqui é outra parada interessante também que vale a pena. Os virologistas ali presentes guiaram a população e os políticos através da crise com mão firme, em vez de os perturbar, mudando constantemente de rumo. Lembra do Átila que eu falei? Lembra do Átila? Esse mesmo Átila havia dito que, sei lá, acho que daqui a 5 anos vai acabar a água no planeta. É o mesmo cara. Você pode pesquisar lá nos vídeos dele do YouTube, que tem um vídeo dele falando sobre isso. O cara vive de alarmismo, e você tá aí compartilhando o vídeo do Átila, apostaram lá no meu Twitter, né, como se eu fosse um idiota, né, olha o que o Átila disse, seu burro, seu jumento, que não sei o que. Tá aí, meu amigo, nada como um dia após o outro, né. Agora será que você vai continuar sendo corninho manso, seguindo o Átila? Vamos ver, né, corninho. O coronavírus foi contido com êxito, sem prejudicar os direitos fundamentais e o emprego. Quer dizer, a economia deles continuou funcionando, meu amigo. Homburg defende que a Alemanha deve retomar esta política como modelo. Espero eu que realmente retomem isso. Bom, olha os efeitos aqui, ó. German Minister, o ministro das Finanças aqui de Frankfurt, a Alemanha, só para vocês entenderem aqui, ela tem... Vamos imaginar que a Alemanha seja isso aqui. A gente pega essa região aqui que eu tô, que é a Norte Rhine-Westfalen. Essa região aqui, ela é inglesa. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi meio que dividido ali, né? Virou um espólio de guerra, né? Aí você pega um pedacinho aqui, que é dos franceses, um pedacinho aqui, grande aqui, que são dos americanos, né? Que aí pega essa região de Frankfurt aqui, que os americanos até depois compraram, trocaram com os franceses, uma parada assim. E aqui da Rússia, né? Essa parte aqui foi mais dominada pela Rússia. Bom, esse camarada tá na parte dos americanos, essa parte do sul aqui. Eu não curto muito, eu já morei lá nessa região de Frankfurt. São Alemanhas totalmente diferentes. Você vê que para essa Alemanha é uma Alemanha, para essa aqui é outra, para essa aqui é outra. Você vê diferença nas pessoas, no dia a dia. Uma diferença muito grande. É igual o Brasil, tipo, você tem um pessoal no sul que é de um tipo, o pessoal no nordeste é de outro tipo. Então, um pouco parecido. Eu não gosto muito dessa região aqui americana. Já morei lá, não curti muito. Morei, inclusive, nessa cidade aí do ministro das Finanças aí de Frankfurt. Mas, o que aconteceu? Ele viu o tamanho da crise, meu amigo. E aí, cara, complicou, hein? O coitado acabou cometendo suicídio. Agora eu pergunto para vocês, quantas pessoas não morreram por conta dessa quarentena, que tinham cirurgias marcadas e foram canceladas? Pode pesquisar na internet aí que você vai ver um monte de gente que tá com problema. Cara que tava com doença grave, que vai morrer em seguida, né? E esse aí realmente vai morrer por culpa do coronavírus, né? Não é morreu de coronavírus, é por culpa do coronavírus, por culpa da quarentena, coitado. Então o número de pessoas que estão com cirurgias, com problemas graves aí marcados no sistema de saúde e tiveram as situações canceladas aí, essas consultas canceladas. Fora depois o número de suicídios, né? Pessoas que vão cometer, porque quando chega uma crise, o número de suicídios salta absurdamente, entendeu? E é uma coisa que é difícil de você contabilizar, né? Como é que você vai contabilizar o suicídio, né? Por conta do coronavírus. Mas com certeza vai ser números absurdos, né? Ele viu o tamanho da crise e acabou cometendo suicídio. Então, assim, isso aqui foi até lá atrás, né? Não foi nem recente aqui, não. Isso aqui é dia 30 de março. Quer dizer, o cara, 30 de março, ele já viu o tamanho do problema, né? Coitado. Mas, enfim, infelizmente, ele acabou tomando essa decisão horrível aí, né? Não tem muito o que a gente fazer. Vamos ao nosso ponto aí.
O que a Alemanha vai fazer para restabelecer pós-coronavírus? Aí a Angela Merkel, depois de ser enganada, né, de ser feita de boba ali por aquele instituto, que também deveria ter sido fechado, como foi aquele instituto lá da Inglaterra, né, aquele instituto dos ingleses lá, que publicou aquele estudo no qual o Attila Marino se baseou e também no qual acabou levando o primeiro-ministro lá da UK aí por um caminho errado, né? Então, enfim. Bom, esses caras tinham que ser fechados e punidos severamente. Bom, vamos lá. O que a Alemanha tomou aí como medida, né? Ela... Eu vou falar das medidas em seguida, né? Mas ela vai fazer o seguinte, vamos falar de uma vez. Tem um gráficozinho aqui que é bem legal. Aqui. Bom. Ela vai recomendar o uso de máscara, né? Nos lugares públicos, transporte público, etc e tal. Beleza, eu acho que isso aí pra mim não tem problema. Pode até colocar uma parada dessa. Isso aqui eu acho mais legal. O mais legal de tudo foi isso aqui pra mim. Porque o que acontece? Eles determinaram que lojas de até 800 metros quadrados poderiam abrir. Dia 20 de abril agora. Segunda-feira, hoje, na verdade, né? Estamos falando aqui depois da meia-noite. Então hoje, a partir de hoje, a Alemanha volta a funcionar. Porque a maioria das lojas aqui é tudo desse tamanho. Aqui não tem lojão, né? Igual os Estados Unidos, que tipo são mega stores, não sei o quê. Aqui é tudo loja pequena. E é legal que o cara que está sofrendo mais por estar fechado é o pequeno lojista, é o pequeno comerciante, é o cara que tem um negocinho ali dele ali pequeno, entendeu? Então, esse camarada aí é quem mais está sofrendo, entendeu? Ele vai manter lá algumas regras de distanciamento, né? Nos lugares até dia 3 de maio. Então, você vai ter que manter ali uma restrição para a entrada do número de pessoas. Beleza, cara, que faça isso, eu não me importo, entendeu? Apesar de que eu acho que não há necessidade, entendeu? Eu acho que, tipo, o vírus vai seguir o seu rumo, independente de você manter a pessoa isolada, não. Porque você pega, por exemplo, o que eu falei que 15 dias depois o vírus ainda continuou contaminando, né? Mas aqui é uma outra medida, ó. As escolas gradualmente serão abertas a partir do dia 4 de maio. E aqui eu acho que é até legal ver aqui se eu consigo achar o artigo que eu queria aqui. Acho que é esse aqui, ó. Bom, nesse artigo aqui ele está explicando como que eles pretendem restabelecer a economia. E uma das prioridades deles, que eles falam aqui, ó, nurses, como se fosse tipo babás, né, escolas devem abrir rapidamente, né, porque as pessoas precisam de trabalhar. E aí as pessoas precisam de trabalhar, às vezes o pessoal mais jovem, né, que eles falam em young people aqui, os pessoal mais jovens que tem filho, né, não tem, como é que vai deixar, com quem que vai deixar? Então, você precisa de restabelecer as escolas, que, não sei se vocês lembram, lá no vídeo que eu fiz, eu falei assim, gente, quer ver o maior problema dessa questão toda? Você pode até restabelecer o comércio de volta, mas se você não reabrir as escolas, a coisa não vai voltar à normalidade, vai demorar muito mais para voltar à normalidade. E isso daí eles vão fazer no Brasil. E isso aqui é o meu maior medo, que aqui na Alemanha eles estão restabelecendo as escolas. Porque no Brasil, o que eles vão botar? Vão botar as crianças para fazer online. Ah, não, vai ficar online até dezembro. Olha o absurdo disso, cara. As crianças não... vai perder um ano de escola, cara. Você acha que essas molecadas vai aprender alguma coisa online, cara? Esse moleque não tem hábito de estudar online. Vai, tipo assim, na escola lá os caras já não aprendem direito, entendeu? Vai ser um absurdo. E é aquilo que eu falei, quando você tira as crianças da escola, você tira aquele fluxo que tem na rua, né? Que o pai leva a criança na escola, depois busca, né? Que tem aquele movimento ali do dia a dia, né? E você tira essas pessoas da rua, o comércio sente muito isso. E não só o comércio, né? Aqui no caso da Alemanha aqui, especificamente, a maioria deles trabalha no escritório, né? Por exemplo, na minha cidade aqui, o comércio aqui não é a principal fonte de renda, são escritórios. E como é que você trabalha no escritório? E aí, seu filho vai ficar onde, entendeu? Então, acaba que você tem que ter ali uma babá, alguma coisa do tipo. Se bem que a babá não vai nem abrir agora, né? Mas as escolas, pelo menos, a gurizada vai pra aula, né? E as crianças não são afetadas com isso. Se a criança morresse, aí tudo bem, né? Mas elas não são afetadas com isso. Bom, o controle de borda vai durar aí por mais 20 dias. E os grandes eventos, né? Tipo futebol, essas coisas, vai até 31 de agosto, né? Bom, já dá pra vocês verem aí o tamanho do buraco que a Disney vai se meter, né? Porque a Alemanha tá fazendo isso aqui e provavelmente os Estados Unidos deve levar mais ou menos aí mais perto disso daí. Então eu acredito que até agosto os parques da Disney vão estar fechados. Agora uma parada bizarra é isso aqui, né, meu amigo? É engraçado, né? Tipo,
Não é possível que eles vão liberar dia 31 de agosto e isso aqui vai continuar fechado, né? Se acontecer isso, aí, meu amigo, tem que se descer pra rua, pro pau pra quebrar, mano. Porque instituições religiosas vão permanecer banidas, né? Tipo, não é fechado, não, banidos, né? Então, tipo assim, cara, é um absurdo fechar as igrejas, entendeu? É um absurdo, mas enfim, comentei um pouco disso, né? Falei que eu acho que... Fiz um post no Twitter esses tempos atrás aí, de uma passagem bíblica. Não vou ficar entrando nesse assunto aqui, que é um assunto meio complicado, né? Tipo, algumas pessoas acabam ficando sentido, não entendem o real motivo do negócio, mas... Enfim, cara, eu acho que o cara que aceitou essa questão de fechar a igreja e não se sentiu indignado com isso, meu amigo, tem que refletir muito aí na sua fé aí, cara. Tem que refletir muito aí, porque isso não é certo, entendeu? Bom, as creches ainda vão continuar fechadas, com os parques lá das crianças, né? E os hotéis ainda permanecerão fechados e restaurantes também, né? Aqui, aí tem algumas situações aqui na Alemanha que os estados podem tomar algumas medidas, né? Por exemplo, esse estado que eu tô, a Westfalen, eu gosto muito dele. Assim, acho que se eu tivesse que ir para outro estado, eu não iria. Para mim é um dos melhores estados aqui da Alemanha. Ele determinou que os restaurantes vão poder reabrir, entendeu? Vai ter lá uma restrição de mesa, de pessoas e tal. Mas os restaurantes aqui na região vão poder abrir. E até outros lugares, né? Tipo assim, o estado aqui foi até mais flexível, né? Você vê essa matéria aqui, eu traduzi... Então, tá, deixa eu traduzir ela aqui para o português aqui, porque tá em alemão, né, cara? Aí quer judiar de nós, né? Bom, por abertura de filiais, essa galeria Kaufhof aqui, ela é como se fosse uma loja de departamento. Ela tem várias marcas ali dentro, é uma loja grande, né? Tipo, geralmente praticamente um shopping, né, cara? A galeria Kaufhof. Cada cidade tem a sua galeria, né? Praticamente, pelo menos cidades maiores, né? O que aconteceu? Essa região nossa aqui, da Norte Rhine-Westfalen, ela estipulou que, por exemplo, acho que aqui, ela estipulou, por exemplo, que grandes lojas, né, como a IKEA, por exemplo, quem já foi na IKEA sabe que a IKEA é uma loja que tem muito mais de 800 metros, meu amigo. Pô, 800 metros deve ter só um setor lá sei lá, de quartinho de bebê lá. A IKEA é gigante, entendeu? E eles autorizaram a IKEA a reabrir, entendeu? E lojas especializadas em bebês, né, lojas de móveis e tal. E aí a Kaufhof está desesperada, né? Porque, como é que eles vão reabrir? O Castad também é outra concorrente dele, é o Castad e Kaufhof. Estão ali brigando aí para poder retomar, né? E eu acho que eles vão talvez conseguir alguma coisa na justiça aí. Mas enfim, é aquilo que eu falo, né? Tipo, daquelas regiões lá que a gente tem aqui na Alemanha, né? Vamos pegar aqui o mapinha da Alemanha de novo aqui. Essa região aqui da Westfalen, para mim, sem sombra de dúvida, a melhor região, entendeu? Tanto é que não é uma Suécia, né? Mas tá bom, né? Tá bom, já tá restabelecendo. E detalhe, essa região aqui dos Estados Unidos, né? Que é a região da Bavária, né? E pega um pouco aqui dessa área aqui de Frankfurt. Não o pessoal aqui de Frankfurt, né? Mas essa galera aqui mais ao sul da Bavária, eles, na verdade, eles vão manter fechado o comércio lá por mais tempo, né? Tipo, veio uma ordem do federal, mas eles, não, nós vamos prorrogar aqui. Que é uma coisa que eu acho que vai acontecer aí no Brasil, quando o governo federal começar a falar, não, pessoal, vamos acabar com isso. O Bolsonaro já tá falando já desde antes, né? Mas tipo, quando fizer alguma parada mais oficial mesmo, os estados não vão obedecer. Escuta o que eu tô te falando. Vai ser um caos isso aí no Brasil. Mas aqui a galera do sul ali, da Bavária, vai prorrogar a quarentena por mais tempo. Bom, o que a gente vê diante disso? Lições que a gente pode tirar. Eu falei que vocês já compreenderam algumas coisas, né? Primeiro, essa questão dos 800 metros. Eu acho que é uma coisa que a gente pode implementar no Brasil, que seria bem legal, né? Pô, abre de acordo com a metragem da loja, né? Porque aquele comerciante pequenininho, que é o cara que sofre mais, vai ter ali a oportunidade de recuperar a sua receita primeiro, né? Então, acho que pode ser bem legal, né? Aquelas empresas que são maiores, que têm uma estrutura maior, geralmente tem um caixa melhor, né? São mais estruturadas a nível financeiro. Então, elas podem, teoricamente, segurar um pouco mais, né? Bom, espero que os Estados Unidos também faça isso, né? Porque a situação lá tá periclitante também, tá muito complicado. O que a gente espera depois do coronavírus?
Bom, é que eu venho falando aqui com vocês, né? A China não pode sair impune disso tudo, meu amigo. Porque a culpada, a real culpada disso tudo é essa menina aqui, a China, cara. Não tem outra pessoa. Ah, não, mas pô, o cara, sei lá, foi um vírus, não foi. Não tô falando que foi intencional ou se não foi intencional. Tô batendo nessa tecla desde o outro vídeo, entendeu? Não dá pra saber se foi intencional ou não. Mas o fato é o seguinte, não é a primeira vez que acontece isso na China. Já é o quinto vírus já. Se não me engano, acho que foi o SARS, teve a suína, depois teve a aviária, depois teve o H1N1 e agora o corona. Se eu não me engano, acho que foi o 5. Mas enfim, não é o primeiro surto que vem de lá, entendeu? Então, assim, a gente fica bem preocupado com isso. E o que acontece? Eu acho que vai ter um movimento aí, uma mudança muito grande aí no cenário mundial. A gente vê o Japão já sinalizando, o governo japonês começou a dar incentivo para as empresas japonesas retirarem da China, do parque industrial chinês, as suas fábricas de lá. E agora a gente vê o Reino Unido também indo para essa mesma linha aí, ó, como de costume, nós não vamos fazer mais um negócio com a China. Bom, não foi um anúncio do primeiro-ministro, mas foi alguém que está ali representando o governo por ele ali, temporariamente. Então eu acho que a coisa vai ficar complexa para a China. Eu acho que os Estados Unidos, encabeçado pelos Estados Unidos, esse sim já estava em briga com a China desde antes, né? Essas brigas vão se acirrar ainda mais. E acredito que agora a gente pode ter aí a UK aí do lado dos Estados Unidos aí comprando essa briga aí contra os chineses, mas o Japão lá perto que já se declarou aí bem favorável. Caso vocês não saibam, né? O Japão tem uma parada que é bizarra, que pouca gente sabe. Né? Depois da Segunda Guerra, rolou um movimento muito grande nos Estados Unidos para que o Japão fosse anexado aos Estados Unidos, cara. Assim, ele ia virar um estado americano. Foi por muito pouco mesmo. E acabou que não foi muito para frente, né? Mas, basicamente, o Japão ali tem uma influência americana muito forte, né? Então, acho que esses 3 países aí vão fazer frente ao domínio chinês. Eu espero que o Brasil entre nessa também, né? Que aqui na América do Sul o Brasil tome um protagonismo maior e resolva enfrentar esse regime comunista chinês. Ah, mas vai ser muito ruim pra gente, viver, porque a gente comercializa com a China. Comercializa com a China, mas, meu amigo, se você fizer um bem bolado com essa galera, tu ganha muito mais com esses 3 caras aqui do que com a China. Tem uma frase do professor Olavo de Carvalho que é o seguinte: meu amigo, eu nunca vi ninguém ficar rico fazendo negócio com a China. Você já viu? Eu nunca vi. Me mostra aí um país que ficou rico fazendo negócio com a China. Com relação aos Estados Unidos, eu vi vários países ficando ricos fazendo negócio com os Estados Unidos. O Japão é um, a Alemanha que é outro, lembra que eu mostrei um mapinha para vocês, né? A parte sul da Alemanha, que é a parte mais próspera da Alemanha, foi dominada pelos americanos, entendeu? E a própria China, inclusive, ficou rica fazendo negócio com os Estados Unidos. Então, tipo, o brasileiro, se for esperto, entendeu? Vai colar nos americanos e é uma relação de, meu amigo, toma lá da cá. Então tem que ser business, entendeu? Tem que ser vantajoso pra gente. Mas a gente precisa do apoio da galera, da população, né? Precisa de apoiar o governo para ir para esse caminho, né? Porque o governo vai apanhar pra caramba se ele tomar esse rumo, né? Pode ter certeza, né? Então, alguns setores vão sofrer, óbvio, mas enfim. Bom, é isso, galera. Acho que deu pra gente passar aí um pente fino aí nas principais mudanças aí da Alemanha aí para esse coronavírus. E eu acho que as coisas vão começar a retomar aqui agora, hoje, né? As coisas começam a voltar a funcionar. Quero ver se esse final de semana eu já faço uns rolê aí em umas lojas aí para comprar algumas coisas. Brincadeiras à parte, eu não tô podendo gastar porque tô com contenções de gastos, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, pessoal. Espero que tenha dado um bom pano de fundo aí da história toda, como chegou até aqui. Quem sabe a gente não volte a falar novamente aí desse assunto aí mais pra frente. Vamos esperar um pouco mais. Mas é isso, pessoal. A gente vai te mantendo informado aqui. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma a esclarecer algumas coisas. Um abraço e até a próxima. Valeu!